Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva e essa é a terceira aula do curso Trilha da Advocacia. A aula Gestão de Negócios para Advocacia. É aquele tipo de aula que você desejou ter desde os primórdios de quando você imaginou que seria advogado. Por quê? Porque é o tipo de aula divisora de águas. É aquele tipo de aula que faz você refletir na prática sobre como fazer a sua advocacia crescer, o seu negócio crescer, o seu escritório crescer. E aí, para quem não é advogado, vale como analogia para o seu escritório, para o seu negócio profissional, aquele tipo de área que você atua, tudo bem? Muito obrigada pela confiança e pela disponibilidade de ouvir esse conteúdo. Esse conteúdo ele é complementar ao curso Advocacia Magnética, que é o meu curso de gestão de negócios para advocacia, que é um curso que abrange desde a abertura, a definição do modelo de negócio que você vai ter na sua advocacia, até a contratação, demissão e gestão de pessoas do seu escritório. A gente passa pela gestão financeira, pela prospecção, tem um curso só de vendas na advocacia, pela forma de marketing de conteúdo, como você faz para colocar sua marca nas redes sociais de maneira que seja ativa e que você tenha resultados. A gente mostra para você, por A mais B, que é possível sim advogar. O mercado não está saturado e que você tem condições reais e factíveis de obter retorno, tanto financeiro quanto emocional, da sua advocacia. Eu observo ao longo desses anos que o que mais desgasta o advogado, a advogada, é a falta de método, é a falta de jeito, é a falta de forma, de estratégia, porque a gente não foi ensinado a ter estratégia, nós somos ensinados ao saber jurídico, fomos ensinados ao saber direito, nos formaram técnicos, e excelentes técnicos, diga-se de passagem. Fernanda, mas há muitas faculdades de direito, que tenha mais. Quanto mais educação for disseminada no mercado, melhor vai ser. Mas isso não precariza a educação. Não, gente, o que precariza a educação é o próprio aluno, que não consegue assumir a responsabilidade que tem sobre a própria gestão da sua educação. Nossa, Fernanda, como assim? Eu explico. Se você hoje já é advogado, já estuda, já fez pós-graduação, você sabe que há uma ruptura entre a graduação e a pós-graduação. Essa ruptura está ruptura no sistema educacional, ela está no sentido de que até a graduação você é alimentado pelo professor. O professor vai lá e prepara a aula e te dá o conteúdo e vomita em cima de você aquele saber que é dele e que ele acredita que é o que você precisa saber. Chegando na pós-graduação, há essa ruptura. Por isso, poucos profissionais terminam a pós-graduação. E dos que terminam, por isso, poucos profissionais entendem o que é uma pós-graduação. Então, veja, ao chegar na pós-graduação, você precisa se alimentar, você precisa buscar o seu alimento, correr atrás, ler os livros. É passado para você apenas uma bibliografia e você que se vire. Há quem diga que o excesso de seminários é por preguiça dos professores, mas na verdade não é. Também é, né? Porque tem professor que só Deus na causa. Mas a finalidade do seminário não é a preguiça, alimentar a preguiça do professor. A finalidade do seminário é fazer com que o aluno, usando estratégias da andragogia, que é o saber, a educação para adultos, vá buscar a educação, vá buscar o conhecimento. Porque educação, estudar, é um ato solitário. Por mais que as salas estejam repletas de aluno, e está,
Por mais que muitas vezes o próprio professor não está preparado para educar o aluno da maneira socrática, da maneira aristotélica, por mais que não esteja preparado para isso, e realmente tem muitos professores que estão capengas na profissão, assim como qualquer outra profissão, na advocacia também não é diferente. Então, ainda assim, o aluno precisa entender qual é o papel dele na roda da educação, no sistema educacional. Se desde pequenos nós fôssemos alimentados, educados, doutrinados, adestrados, condicionados a entender que cabe a nós a busca pelo conhecimento, nós não teríamos uma geração que não sabe ler. E quando sabe juntar letra com letra, não entende o que leu. Eu não sei se os doutores estão assistindo a CPI, mas aquilo é uma vergonha, é eita em cima de vixe. Porque a finalidade ali é só você criar memes, né? É só você criar páginas, criar títulos. A finalidade ali não é identificar a responsabilidade, responsabilizar, não. Parece um primário que está ali envolto a brincadeiras e vixe em cima de vixe, sabe? Ele está na quinta série, que fica, eita, vixe, nossa! Sabe? Exatamente. Então, veja, o que eu quero dizer com esse início de fala? Que quando você vem para a gestão da sua advocacia, acabou a brincadeira. Acabou. No primeiro dia, eu falei para você que entre ser advogado e advogar, há uma linha tênue de distância. Mas há uma distância que, se você não tiver antenado, aguçado, você quase não percebe. Mas há. Por que colegas seus têm carro, casa, têm bens materiais, viajam e você não consegue? Eu tenho colegas que me olham e falam assim, nossa, Fernanda, mas você viaja de 2 em 2 meses, como é que pode? Gente, é simples. Eu faço a gestão do meu negócio. Então, eu sei como gerir, administrar as minhas finanças. Eu aprendi. Foi fácil? Lógico que não. Foi simples? Por óbvio que também não. Mas foi necessário. Então, aos trancos e barrancos, eu entendi que cabia a mim gerir a minha carreira, gerir a minha profissão, gerir o meu escritório. Cabia a mim definir como eu ia fazer as estratégias todas. Então, olha, quando eu falo que o estudar é um ato solitário e é um ato individual, é porque ainda que você esteja trabalhando em grupo, cada um de vocês do grupo vai ter um entendimento único. E quando o professor passa para você fazer um seminário, aproveita essa oportunidade para você se aprofundar, fazer um mergulho real naquele conteúdo. Toda vez que você estiver fazendo qualquer tipo de atividade, você precisa estar presente naquela atividade. Eu não sei para vocês, mas a mim, eu acho que a falência na educação começou quando a gente começou a dar notas para aprovar o aluno. E a gente, nessa de dar notas, a gente dava notas para provas, que são pontuais em um único dia. Avalia-se um ano inteiro de uma pessoa, uma trajetória inteira de uma pessoa, por um único dia, um único ato que ela faz naquele único dia, que pode ter sido o pior dia da vida dela, que pode ter sido a pior noite que ela já dormiu ou não conseguiu dormir. Eu acredito que o sistema educacional começou a falir quando a gente impôs esse regime de provas, de avaliações, nos quais o aluno precisa decorar, ele não precisa aprender. Porque entre decorar e aprender, a gente tem aí advogados que passam no primeiro exame de OAB, mas que não sabem fazer uma petição juntada. Por outro lado, a gente tem advogados que passam no quarto exame da OAB e já são exímios profissionais, exercendo até erroneamente a profissão antes da titularidade correta. Eu quero que você ouça essa minha crítica e traga para a sua vida o que te cabe. Dentro da sua vida, do seu estudo,
Quando você pensa no seu próprio estudo, no seu saber jurídico, é efetivamente o que você pensa, o que você digere do assunto, ou é algo que você ouviu falar, viu na jurisprudência, leu uma única jurisprudência e está ótimo? Eu já vi colegas que fizeram peças processuais com 10 jurisprudências, sendo que 7 eram contrárias à tese dele. Mas como ele só leu a ementa porcamente lida, ele achou que era favorável, então ele não se deu o trabalho de ler a jurisprudência. E aquilo é um prato cheio para a parte contrária. Então, cuidado, doutores e doutoras, porque o saber jurídico é fundamental, é importantíssimo, é necessário. Mas o saber jurídico vai para além de você ler alguma coisa, vai para você estudar, para você se aperfeiçoar, para você se aprofundar naquilo que realmente cabe, naquilo que realmente é importante. Tudo bem? Eu quero que os doutores agora façam uma seguinte reflexão. Hoje, a sua advocacia tem uma gestão de negócios? Hoje, observada que a educação, que o saber jurídico, técnico, ele passa também pelo saber de estratégia, porque o meu negócio jurídico precisa performar. Uma coisa é a Fernanda advogada, outra coisa é a Fernanda advocacia. A Fernanda advogada, ela vai lá, ela é combativa, ela faz as ações, ela entra na sala de audiência com segurança, ela transmite segurança para o cliente, ela faz uma entrevista com o cliente perfeito, ela faz todas as análises dos prós e contras, do que dá, do que não dá. E a Fernanda advocacia é aquela que recebe honorários, mas nem sabe quanto recebeu no mês passado. É aquela que não sabe o que tem para receber esse mês. É aquela que não tira férias, porque ela nunca se programou para tirar férias. A Fernanda Advocacia é aquela que não tem uma estratégia de crescimento. Os clientes vêm para ela, ela nem sabe de onde vieram, por que vieram. Ela até estranha quando os clientes chegam, mas ela diz amém, venha mais. Percebe? A Fernanda Advocacia tem que ter uma estratégia, uma gestão. Bem como a Fernanda Advogada. Mas aqui é um outro assunto, aqui é um outro aprimoramento. Ok? Então, bora lá de compartilhamento. Olha que interessante. Nós estamos na trilha da advocacia. E aí, deixa eu aumentar minha cabecinha aqui. Ops. Aí. Ai, diminuiu mesmo. Parabéns. Pronto. Estão me vendo bem? Sim? Tá. Então, veja, a gente está aqui na trilha da advocacia. Anota, espero que nessa altura do curso você já esteja com seu papel e caneta, né? Anota aí, por favor. Olha essa pergunta. Gestão da advocacia. Tá. Gestão de negócio para advocacia. A gente vai começar agora. Olha só essa pergunta que interessante. Essa pergunta aqui, ela encerrou a palestra que eu ministrei agora na seccional, falando sobre gestão de negócio também, né, sobre profissionalização da advocacia, e ela inicia a palestra de agora, o curso de agora. Qual é o tipo de advocacia que você pretende ter? Qual é o tipo de advocacia que você pretende ter?
Fernanda, mas eu pretendo ter uma advocacia robusta. Eu quero ter uma advocacia que eu ganho dinheiro. Ok, vamos desengravidar as palavras. O que é uma advocacia robusta para você? Percebe a grandeza do que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou trazendo para você uma realidade de como você pode começar a profissionalizar a sua advocacia já agora. Aproveita a oportunidade e faz agora. Eu sempre digo assim: se não agora, quando? Se não hoje, quando? Porque você vai continuar estendendo, postergando a possibilidade de crescer profissionalmente? Para quê? Por quê? Entendeu? Então, assim, escreve aí, escreve. Qual tipo de advocacia você quer ter? Eu quero ter uma advocacia robusta. Fale-me mais sobre isso. O que é uma advocacia robusta para você? Ah, uma advocacia robusta é aquela que eu tenha muitos clientes. Quanto é muitos clientes? Ou quantos são muitos clientes? Escreve. Vamos dar nomes aos bois. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos registrar o que a gente quer. Se você começar a escrever agora, as chances são de que você vai ter resultado já a partir de amanhã, você já implementa alguma coisa na sua advocacia, beleza? Bom, agora que você já sabe que tipo de advocacia você quer, eu quero que você me diga que tipo de advocacia você merece. Oh, como assim, Fernanda? Que tipo de advocacia eu mereço? Está me provocando? Eu mereço a melhor. Vamos desengravidar as palavras. O que é a melhor advocacia para você? É subjetivo, é a sua advocacia. É o momento de você colocar a sua alma no seu negócio. É o momento de você. Gente, vocês estão tendo uma sessão de mentoria aqui, gratuita. Oportunidade dada é oportunidade agarrada. Aproveita isso, porque isso custa dinheiro, muito dinheiro, tá? Os meus mentores hoje não pagam menos de R$ 6.000 para ter uma mentoria comigo. E olha só, você está tendo aqui gratuito. Então, que tipo de advocacia você merece? Veja, aqui eu estou te perguntando que tipo de advocacia você quer. Aqui a gente está vendo que tipo de advocacia você merece. Há uma diferença, porque é aqui nessa pergunta, nesse merece, que a gente descobre a maioria das crenças que te impedem de crescer. Porque quando você olha para essa pergunta, você fala, eu quero uma advocacia multimilionária, eu quero uma advocacia que seja robusta, eu quero uma advocacia de uma banca, né, que seja reconhecida. Tá bom? Aí quando chega aqui, você fala assim, mas que eu mereço? É até murcha, o corpo fala, a expressão corporal murcha. Então eu quero uma advocacia... não sabe nem falar que tipo de advocacia quer. Porque, na verdade, nem sabe qual tipo de advocacia que quer. Percebe? Então, você registra agora quais são as vozes, o que você está ouvindo que faz você demorar para responder essa pergunta. Quando você registra essas vozes, você descobre, desvenda o que te limita. As chances são de você conseguir dar o próximo passo. Se não conseguir, eu estou aqui, tá? Tanto com curso quanto com mentoria, estou aqui. Estamos aí para isso. Bom, e agora, Fernando? Eu fiz essas perguntas. Agora a gente começa a observar a gestão efetiva da sua advocacia. Olha que interessante, quer ver? Aqui você começa a colocar quais são as estratégias para o funcionamento. Quais são as estratégias para o funcionamento
da sua advocacia. Aqui é o momento em que você começa a identificar quais são as estratégias que você vai usar para a sua advocacia funcionar. Então, veja só, eu vou usar as estratégias que sejam rentáveis. Vamos colocar aqui, peraí. Quais são as estratégias para a sua advocacia? Aí você pode dizer assim para mim: ah, eu quero que a minha advocacia funcione de segunda a sexta. Então você vai determinar o horário de funcionamento. Aqui você coloca determinar o horário de atendimento. Percebe que é diferente? O horário de funcionamento é um horário. Então, é o horário que você vai trabalhar. Porque isso aqui é uma estratégia para o seu negócio, para a sua advocacia. Então, o horário de funcionamento é o horário que você vai trabalhar. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Seu horário de trabalho. O horário de atendimento é o horário do cliente. Lembrando que se você for advogado criminalista, você precisa ter um canal, nem que seja um estagiário, um atendente, você vai deixar de sobreaviso, tá? E aí vai remunerar para isso. Mas você precisa ter um canal de atendimento para os seus clientes entrarem em contato com você, observando muito claramente a disponibilidade. Você precisa se manter disponível para o seu cliente. Caso você não se mantenha disponível para o seu cliente, sabe o que acontece? Você não consegue. Opa, dei um avião aqui, não pode. Tá bom. Voltei. Ai, ai, cabecinha, viu? Sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você não cria o horário de atendimento para o seu cliente, não disponibiliza, não está disponível para atender o seu cliente vai preso, ele chama outro, porque ele vai tentar uma única ligação para você. Ele não conseguir, ele chama outro. Entendeu? Então, veja, se você trabalha em algumas áreas que são específicas e você tem que ter rotina, direito médico, o direito médico é outro que você precisa estar disponível para os seus clientes. Na maioria médicos, você precisa estar disponível, porque eles trabalham em regime de plantão também. Se você não estiver disponível para o atendimento a eles, sabe o que vai acontecer? Você vai perder cliente. Então, olha só, criar estratégias para o funcionamento da sua advocacia, determinar o horário de funcionamento, o seu horário de trabalho e o horário de atendimento, o horário para o cliente. A diferença? Sim, porque o horário para o cliente, às vezes, eu conheço advogados que aos sábados vão trabalhar das 8 até meio-dia ou até as 2 da tarde, porque não tem barulho, não tem ruído, não tem cliente, o telefone não toca. Então, assim, ele consegue trabalhar e fazer todas as petições dele. Então, o dia dele confeccionar as petições são todos os sábados. E assim, ele criou a rotina dele. Então, o horário de trabalho dele, né, entre aspas, quando ele tem equipe, ele consegue ter uma rotina assim. Quando não, o horário de trabalho dele, que ele determinou para aquela rotina, vai ser aos sábados. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18.
Então, determina isso, para deixar claro um canal de comunicação com o seu cliente, para que o seu cliente possa ser atendido por você e assim tenha resultados, ok? Ótimo. Se tiverem dúvidas, manda aí no chat que a gente já vai tirando ao longo da aula, tá bom? Criou, então, essas duas regras, cria as rotinas de trabalho. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quais dias? Horários? Como assim, Fernanda? Ó, que interessante. Publicação. A gente sabe que os prazos, tirando o período eleitoral, porque durante o período eleitoral os prazos são por hora. Então, durante as eleições, os prazos são por hora. Então, se você receber uma petição às 18 horas do dia de hoje, você tem que responder até às 18 horas de amanhã. Os prazos são assim, tá bom? Disponibilizados por hora, tá? Então, no período eleitoral. Então, se for domingo, recebe domingo. Durante as eleições, você recebe prazo domingo. Você recebe prazo de madrugada, você recebe prazo de todos os horários. É loucura, é coisa de louco. Mas também é muito bem remunerado, tá bom? Então pensa porque vale a pena. Então, olha só que interessante. No período que você está ali, você vai determinar os seus horários. Fora isso, a maioria dos prazos são de 5 dias. Então, se você parar para pensar e de repente você é um escritório solo, você trabalha sozinho, né? Você é um gestor sozinho, é um eu presa, é uma advocacia unipessoal. Você pode determinar a leitura de prazos de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta eu vejo prazos. Já vejo e já cumpro. Por quê? Porque isso te dá 2 dias na semana que você vai pensar em estratégias de prospecção, estratégias de fidelização, estratégias outras que você pode ir para cima, cuidar um dia que você vai cuidar da sua finança. Então você não precisa ficar afoito olhando publicação todos os dias. Você pode olhar 3 vezes por semana, porque a maioria dos prazos 5 dias é o mínimo, certo? Então, por isso, olhar 3 vezes por semana te dá uma margem de 2 dias de folga, onde você pode, um dia, cuidar de finanças e no outro dia cuidar da fidelização, prospecção e busca de novos clientes. Veja como você cria as estratégias e elas vão condizendo com os objetivos que você tem. Olha que interessante. É a maneira que você tem de alcançar novos objetivos, de vislumbrar o seu escritório de maneira mais pontual, de maneira maior, de maneira melhor, tá bom? Então, se permita fazer isso para você ter novas oportunidades. Assim, você tem mais chances de evolução, tá? Bom, aí terminei aqui. Já decidi quais são as minhas rotinas, o que eu vou fazer. Agora você vai definir as formas e as funções que você vai fazer. As formas a gente já viu. Formas vai ser o como você vai fazer. E as funções que você vai ocupar. Quais atividades cada um vai fazer. Gente, cada profissional da sua advocacia necessárias na sua advocacia. Ó, aqui, quando eu falo formas e atividades, eu estou querendo dizer o seguinte: você já determinou que vai trabalhar naquele período, certo? Você já determinou o que vai fazer, que vai acontecer, que vai ser naquele período e tananã. Ai, meu Deus.
Vem aqui. Tá. Então, você já determinou todas as regras, certo? Você já determinou todas as suas regras. Então, o que você vai fazer agora? Agora, você vai observar o que, você vai pormenorizar o que cada um realmente vai fazer. Essa parte aqui, ela é fundamental. Fernanda, mas eu trabalho sozinha. Então, acabei de te dar um spoiler. Você trabalha sozinha e a sua advocacia ela é unipessoal, é advocacia solo, autônoma, tá. Você trabalha sozinho, perfeito. Mas você precisa ter uma gestão de rotina, de atividades, para que você tenha resultado. Te dei agora o spoiler falando que as publicações você pode ver 3 vezes na semana. Isso te dá uma margem de 2 dias livres para você poder fazer outras coisas mais estratégicas. Prospectar clientes num dia e fidelizar os clientes no mesmo dia, cuidar da gestão financeira, cobrar os inadimplentes. Sim, os clientes devem para a gente. Então, você tem que cobrar os inadimplentes. Tudo isso você precisa ajustar dentro das funções, delimitar. Fernanda, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque sou eu comigo mesma. Você já viu aquela máxima que fala assim: se você me vê falando sozinha, pode deixar que eu estou numa reunião? Então, qual é o tipo de advocacia que você quer ter? Qual é o tipo de advocacia que você merece? A gente volta para o início. Porque enquanto você não criar essas rotinas para você, você não está internalizando a cultura da sua advocacia. Na verdade, você nem está criando ela. Então, profissionalizar a advocacia é criar rotinas de trabalho que vão facilitar o seu crescimento, que vão facilitar os seus negócios, que vão facilitar os seus retornos, os seus resultados. A gente tem que voltar para essa pergunta: que tipo de advocacia você quer e que tipo de advocacia você merece, para você entender que enquanto você ficar brincando de não delimitar tarefas com dias e horários, você vai restringir sua própria probabilidade de crescimento. Não sei se você vê, mas eu administro 5 redes sociais da jornada da advocacia, né? E eu sou sócia, fundadora da UNQ, que é a União Nacional da Qualificação para o Emprego. Eu sou advogada e presidente de 2 comissões dentro da UAB. Como é que eu faço tudo isso? Como eu faço tudo isso? Gerando em mim a autoliderança e a autodeterminação disciplinada que eu preciso. Ter disciplina não é ficar engessada. Porque, por exemplo, eu posso sair, quando estava fora da pandemia, eu viajava mesmo de 2 em 2 meses. E assim, mini viagens de 3, 4, 5 dias, macro viagens, 3 vezes no ano, eu ficava 10 dias, 15 dias. Então, por que eu conseguia fazer isso? Porque eu administrava meu negócio como ele precisava ser um negócio. Eu geria com profissionalização, com profissionalismo. É essa a proposta que eu trago para você. Você precisa internalizar uma cultura em você. Então, quando eu converso com parceiros, quando eu aciono algum parceiro, eu consigo que ele faça o que eu preciso. Por quê? Porque eu tenho muito claro o que eu preciso. Eu já sei como a minha advocacia roda, como os meus negócios rodam. Então, eu consigo delegar, eu consigo transferir. A maioria dos advogados, quando vão contratar, contratam mal porque nem eles sabem o que precisa ser feito. Diz se você já não passou por isso.
de contratar alguém, nem saber o que está contratando, como está contratando, diz. Já passou. Com certeza já passou. Entendeu? Então, por favor, por mim, por você, para você e por você, faça esses exercícios. Eles vão te dar clareza, vão te dar um norte que você precisa para você crescer e fazer o que precisa ser feito, tá? Quando a gente chegar na aula de amanhã, por exemplo, que a gente vai falar sobre gestão de pessoas na advocacia, vai ficar muito mais claro para você identificar como é simples gerir pessoas, simples, não fácil. Por que fica simples? Porque você faz ficar simples. Você faz sem grandes trabalhos. As pessoas olham para mim e falam assim: nossa, mas como você consegue estar sempre de bom humor, estar sempre rindo, sempre brincando, sempre. Gente, é porque eu escolhi estar aqui. Eu escolhi, é uma escolha. Você escolhe o que você quer. E você conduz o seu trabalho conforme você quer. Se você escolheu mal, se você está infeliz no que você está fazendo, é porque você escolheu mal. Ou está com as estratégias erradas. De uma forma ou de outra, a decisão é sua. Percebe? Eu escolhi mal o meu trabalho, a minha profissão. Então, por isso eu estou infeliz. Por isso eu estou triste, porque eu escolhi mal. Então, eu posso rever a qualquer momento. Eu vou lá e revejo o que eu estou fazendo, de certo e de errado, e eu consigo implementar o que precisa ser implementado. A questão aqui é simples. O que você quer, como você quer e o que você vai fazer para conseguir. O que você quer, como você quer e o que você vai fazer para conseguir. Tá bom? Fernanda, é só isso? Não, tem mais, tem bem mais, bem mais, bem mais. Criei essas estratégias e agora? Agora você começa a definir. Olha que bonito. Gente, depois dessa aula aqui, se a sua advocacia não sair do papel, nada mais vai render. Nada mais. Entendeu? Então, olha só que interessante. Defina prospecção de clientes. Defina produção de conteúdo jurídico. Defina cobrança da inadimplência. Tem mais. Defina qual faturamento você quer. Tá anotando? Defina quanto você quer crescer. Cuidado. Eu já vi empresas quebrarem, e aí é empresarial, tá? Eu já vi empresas quebrarem porque fecharam muitos clientes, assim, do nada, sabe, Anabelle? Do nada apareceu um monte de clientes. Aí essa empresa quebrou. Verdade, verdade verdadeira. Eu já vi empresas quebrarem justamente porque elas apareceram, cresceram do nada e não estavam, e aí quebraram. Captaram muito clientes, prospectaram muito clientes e aí quebraram. Mas a advocacia é diferente, né, Fernanda? Não. Lê do engano achar que a advocacia é diferente. A advocacia é exatamente igual a qualquer empresa. A advocacia é exatamente igual a qualquer empresa. Por quê? Porque se você não tem estrutura, né, Anabelle? Se você não tem estrutura para crescer, esse crescimento ele é nocivo, ele é tóxico, porque ele te faz crescer. Na mesma entoada que você capta aquele monte de clientes, é a mesma velocidade que você vai perder todos eles. Por quê? Porque você não vai dar suporte, você não vai ter atendimento, você não vai saber fazer, você não vai saber se organizar, entendeu? Então é esse tipo de cuidado que você tem que ter, porque se não tiver, não vai funcionar.
Sim? Edmilson vai falar alguma coisa? Não? Voltando. Então, qual que é o detalhe que você tem que ter aqui em mente? Prospecção de clientes. Quando você vai fazer? Como você vai fazer? Com quem você vai fazer? Quem vai te ajudar? Produção de conteúdo jurídico. Quem vai te ajudar? Como você vai fazer? Quantas vezes você vai fazer? Cobrança de inadimplência. Sim, porque o cliente também te deve. Sim, porque o cliente também finge que não está vendo. Vai comprar blusinha e esquece que tem que te pagar. Acontece, lógico que acontece. Entendeu? Faturamento. Quanto você quer ter de faturamento? Você tem que ter uma provisão. Tem que ter um planejamento, um pensamento de quanto você quer. Sabe por quê? Porque aí você vai à luta, você vai em busca daquilo. Ah, eu quero faturar 10 mil. Ok. Quanto em média custa um cliente quando entra na sua advocacia? Ah, esse cliente custa 5 mil. Então, fazer as contas. Quantos clientes você precisa para alcançar 10 mil? 2 clientes. Como é que você faz para captar esses 2 clientes por mês? Porque a conta é mensal. Você paga telefone mensal, internet mensal, aluguel mensal, tudo mensal. Tem que ter o pagamento aqui mensal também, recebimento mensal. Quanto que você pretende crescer na sua advocacia? Estabelece essas rotinas, estabelece esses pensamentos, estabelece o que você quer e como você quer, e as coisas vão funcionar. Mas para isso, assim, primeira premissa, que tipo de advocacia você quer? Que tipo de negócio você quer? Aí a segunda premissa, que tipo de advocacia você merece? Que tipo de negócio você merece? Parecem iguais, mas são uma pegadinha daquelas que fazem você mudar, revolucionar o seu negócio. Ok? Então vamos lá. Quais são as estratégias para o funcionamento da sua advocacia? Determina o horário de trabalho, determina o horário de atendimento, determina suas rotinas, suas formas de atuação, vê quem vai fazer o quê. Se for só você, que dias você vai fazer o quê? Estabelece, porque você não precisa se matar por conta da sua advocacia. Estabelece o dia que você vai fazer X, o dia que você vai fazer Y. Fernanda, eu quero abrir publicação todo dia. Posso? Pode, mas determina um horário. Não adianta se chegar no escritório, vou abrir meu e-mail. E aí eu abri meu e-mail, amanhã eu começo, eu entro no meu escritório, eu vou abrir publicação. E aí no dia seguinte, eu vou fazer não sei o quê. Se você não condicionar o seu cérebro, você não consegue ter resultado. Porque o seu cérebro precisa ser, como a gente fala, ele precisa ser condicionado. O seu cérebro implora por condicionamento. Ele implora por condicionamento. Condicionamento daqueles que vão te trazer um retorno, né? Sim, porque se você não está tendo o resultado que você espera, que você deseja, se a primeira pergunta e a segunda pergunta não estão a contento, você pode reprogramar o seu cérebro para ter os resultados que você almeja, entendeu? Mas isso só vai acontecer se você tiver disponibilidade para que isso aconteça, ok? Sim? Dúvidas, dúvidas. A Anabelle está falando que é o mesmo conhecimento, condicionamento organizacional. Se não tiver o condicionamento para a rotina, para se organizar, você não vai ter resultado. Gente, eu conheço pessoas que só de assistir uma aula como essa implementaram no escritório no dia seguinte e a advocacia delas nunca mais foi a mesma, porque elas começaram a enxergar o trabalho delas com mais profissionalismo. Elas se tornaram o funcionário, a funcionária que elas almejavam ter. Não adianta nada, e amanhã a aula é sobre gestão de pessoas.
Não adianta nada você querer contratar uma equipe inteira, sendo que você não sabe o que acontece no seu negócio, para que você possa direcionar. Ah, eu vou contratar um administrador, um CEO. Ok, pode contratar, mas você também não vai saber cobrar esse CEO. E eu já vi, gente, pessoas mau caráter tem em todos os lugares. Eu já vi CEOs quebrarem empresas. Eu já vi. Por que quebraram as empresas? Porque eles nem sabiam como fazer. Eles não sabiam o que fazer e como fazer. Eles foram fazendo do jeito que eles já tinham visto na outra advocacia, na outra empresa. E aí, sabe qual é o risco? Se esse CEO veio de uma advocacia corrupta, você vai implementar uma cultura de corrupção dentro da sua advocacia. Se esse CEO veio de uma advocacia que não prospecta, você vai implementar uma cultura de não prospecção dentro da sua advocacia. Se ele é de uma mentalidade arcaica, porque sim, as pessoas quando vêm com experiência, elas trazem vícios. E esses vícios são quebrados pela nova cultura quando há uma nova cultura. Se na sua advocacia não há uma nova cultura, então sinto muito. Você está à mercê do que vier, né? Para contratar, tem que saber fazer, direcionar o outro colega e o funcionário. Exatamente, Anabelle. Se você não souber direcionar os seus colegas, você não consegue nem saber o que cobrar. Porque concorda, se eu não sei quanto tempo leva para ver uma publicação e fazer petições de juntada, né? Se eu não sei a linha de produção, como é que eu consigo cobrar no tempo para esse cliente? Fernanda, então eu tenho que saber, eu tenho que ser técnica em tudo? Não, gente, você pega o Abílio Diniz, ele não sabe refrigerar uma carne, por exemplo, né? Não precisa saber disso. Mas você tem que saber que a carne tem que ser refrigerada. Você tem que buscar informação. Você tem que conversar com o seu gestor para que ele aprenda a falar do jeito que você gostaria de falar, para que ele faça do jeito que você quer que seja feito. Então, muito cuidado com essas comodidades que a vida parece trazer. Às vezes você contrata uma pessoa, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, gestão de pessoas, não perca a aula de amanhã. Às vezes você contrata uma pessoa por comodidade, nossa, tão lindo, fácil, deixa eu contratar aqui. Quando você vai ver a maior armadilha que você caiu. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não vai fazer o que precisa ser feito, porque nem você sabe o que precisa ser feito. Simples assim. Nem você sabe o que precisa ser feito, então não adianta. Para você que está no Instagram, compartilhe essa live com seus amigos, vai ficar disponível aqui por alguns dias, tá bom? Não sei até quando, tá? Porque eu estou revendo várias estratégias. Para você que está aqui, eu vou colocar essa live lá no YouTube. Então, você também, Fernanda Ferreira Advogada, você também compartilha lá com os amigos, fala para eles virem na aula de amanhã, porque vai ser importante, vai ser aquela aula divisora de águas, assim como foi essa também. Beleza? Termino aqui no Instagram. Muito obrigada. Reverbera comigo. Obrigada, gente. Até a próxima. Aê. E termino aqui com vocês. Ops, não coloquei no coisa. Termino aqui com vocês. Colocaram os nomes. Aê, obrigada pela participação, pelo interesse e até a próxima, até amanhã, né? Reverbera comigo, beijos, até amanhã, tchau.